Mamã ria de mim na frente de todos. Como é ser uma inútil, filha? Eu. Ótimo. Acabei de parar de pagar o teu aluguel. O sorriso dela sumiu. Pai, que aluguel? Por quê? A casa da minha mãe é sempre um pouco fria, mesmo quando o termôstato está na temperatura normal. Cheguei cedo e fiquei sentada no carro em frente à casa por uns 10 minutos antes de me obrigar a sair. Na janela da cozinha, movia-se a figura da mãe de Linda. Eu a reconheceria com os olhos fechados apenas pelo seu jeito de se mover, abruptamente, como se o mundo lhe devesse algo e ainda estivesse atrasado. Hoje ela decidiu organizar um jantar em família, como dizia na mensagem, mas o tom era como se fosse um desfile de moda, onde eu era uma figurante que entraram por pena. Quando entrei, o cheiro de cebola crua e carne frita atingiu o meu nariz. A minha mãe estava ao lado do fogão, vestindo a sua blusa vermelha favorita, que sempre me pareceu um pouco pensada para outra vida. Ela olhou para mim rapidamente, avaliou as minhas calças de ganga, a camisa simples e o cabelo preso num coque. Ah, finalmente, disse ela. Já estava a pensar que o teu motel não te deixaria sair. Olá, mãe! Coloquei a garrafa de limonada na mesa. Não trabalho num motel. Claro, dá-lhe outro nome, fica mais glamouroso, sorriu ela, já de costas para mim. O meu pai, Ron, estava sentado na sala de estar com a televisão sem som. Ele sempre fazia isso nas reuniões familiares, como se mantivesse uma saída alternativa na forma de notícias alheias. Quando entrei, ele ergueu os olhos, sorriu com o canto dos lábios e levantou-se para me abraçar. Olá, Kay, disse ele baixinho. Há quanto tempo não nos vemos? O seu abraço cheirava a detergente e a algo metálico da garagem. Ele não perguntou nada, como sempre, mas o seu olhar transmitia o mesmo indizível. Estás bem? Darren e Alice apareceram quase ao mesmo tempo, com o cheiro de perfume caro e um pequeno saco com sobremesa. Não tenho irmãs, então Alice é a mulher mais adulta da nossa família que sabia ouvir e não apenas falar. Ela me beijou na bochecha, olhando atentamente nos meus olhos, como se estivesse verificando se eu ainda estava ali ou se já tinha partido para outro lugar. Você está ótima, ela sussurrou. Para uma empregada de motel, estou simplesmente radiante, não é? Ouviu-se da cozinha. Desta vez, Linda não esperou que nos sentássemos. Ela comandava o processo com a voz. Ron, desliga a luz da sala, estamos todos aqui. Darren, ajuda-me com a salada. Tu és o especialista em misturar tudo o que estiver à mão. Alice, arruma os talheres. Tu sempre fazes como num restaurante. E eu? Perguntei mais para dizer alguma coisa. Senta-te, descansa, passaste o dia inteiro a esfregar o chão, respondeu ela secamente. Só faltava o pano de chão à mesa. Apertei os dedos, senti as unhas na pele da palma da mão. Darren deu a sua habitual risada como se fosse uma piada, sem qualquer má intenção. A minha mãe gostava dessas piadas. Elas sempre passavam como, tu sabes, não estou a falar a sério, mas estranhamente sempre doíam onde mais doía. Quando nos sentamos à mesa, ela pareceu mudar para o modo de apresentadora de programa. Vinho, pratos, brindes sobre, finalmente todos juntos, como uma família normal. Ela contava histórias sobre os colegas de Alice, enfatizando como é bom que alguém tenha tido sorte no casamento e no trabalho. Ela fazia comentários sobre Darren, que não fica parado e está sempre em movimento, ao contrário de alguns. E cada alguns caía sobre mim como uma migalha da mesa. E como está a tua troca de roupa de cama? Finalmente ela voltou-se para mim. Houve histórias particularmente sujas hoje? Eu trabalho num hotel, mãe, repeti calmamente. Não, e não num motel. Tudo bem, hotel, motel. Ela fez um gesto amplo, derramando um pouco de molho na toalha de mesa. O importante é que você tenha um relacionamento com o aspirador e com a esfregona. Darren riu-se alto demais.
Depois calou-se rapidamente quando cruzou o olhar com o de Alice. Ela tocou na minha perna debaixo da mesa, levemente como um sinal de eu estou a ver, estou do teu lado. O meu pai serviu-se de mais vinho em silêncio, olhando para algum lugar acima das nossas cabeças. Mãe, eu disse baixinho, você sabe que não é assim. E como é? Ela perguntou imediatamente. Conte-nos como você está subindo na carreira. Que tal fazermos um brinde a isso? Kayla trabalha em um hotel perto do aeroporto. Alice interrompeu com voz calma. Não é o que você imagina, linda. Oh! Minha mãe ergueu as sobrancelhas, teatralmente. Desculpe, eu esqueci que agora todos os turistas que pagam $500 por noite se jogam aos pés dela e pedem para se casar. É por isso que ela ainda está solteira, certo? A palavra sozinha pairou no ar como fumo. Senti o calor subir até ao pescoço, mas respirei fundo. Eu conhecia esse caminho. Ela pressiona, eu fico vermelha. Alguém da família muda de assunto. Risos, constrangimento. Mais uma noite em que eu sou um alvo fácil. Tenho 29 anos, mas nesta casa eu sempre me transformo numa adolescente que tem vergonha de simplesmente existir. Mãe, disse Darren, desta vez não tão alegre. Talvez seja o suficiente? O que é o suficiente? Linda imediatamente assumiu uma postura ofendida. Estamos apenas a conversar. Somos uma família, não somos? Não tenho o direito de brincar? Ou agora temos uma ditadura dos sentimentos delicados aqui? Vi o pai a enfiar a mão no bolso da camisa, onde sempre guarda um maço de cigarros. É o seu sinal. Em breve, ele vai dar uma volta. Nesse momento, a Linda recostou-se na cadeira, olhou para mim, de baixo para cima, como se bocejasse, e disse: como é ser insignificante, filha? O tempo parou por um segundo. Vi os olhos de Alice arregalarem-se, Darren congelar com o garfo na mão, meu pai parar, sem conseguir tirar os cigarros. Não era uma piada. Não havia nem mesmo um sorriso falso, apenas o texto nu e cru, inútil. Filha. Normalmente, nessas horas, eu ria, ia ao banheiro ou fingia não ter ouvido. Hoje, algo não funcionou. Pelo contrário, foi como se tivesse deixado de funcionar. Por dentro, ficou tudo muito silencioso e claro. Ótimo, mãe, disse com a mesma voz com que cumprimento os hóspedes tarde da noite quando já quero ir para casa, mas não posso demonstrar isso, porque acabei de deixar de pagar o teu aluguer. O garfo caiu da mão de Darren no prato. O barulho irritou os nervos. O pai, que sempre se preparava para sair, para fumar, de repente sentou-se mais ereto. O quê? Perguntou ele. Que aluguel? A mãe ficou paralisada, como um computador antigo fica quando algo muito pesado é executado nele. O seu sorriso congelou, os olhos corriam entre mim e Ron. Não dramatizes, ela disse. Ela gosta de exagerar. Ela me ajudou um pouco com o apartamento durante um período difícil. Não é 2 anos, mãe? Eu a interrompi. Durante 2 anos, eu transferi dinheiro todos os meses para o seu aluguel, do meu salário, do mesmo motel. O meu pai olhou para mim como se estivesse a ver pela primeira vez não apenas a sua filha, mas uma pessoa com uma vida independente e uma conta bancária. Tu pagas o apartamento da tua mãe? A sua voz quebrou-se um pouco, traidora. Pagava, esclareci, até perceber o que recebia em troca. Tu mesma me disseste que não era difícil para ti, disse Linda rapidamente, como se tivesse medo que alguém a interrompesse. Tu não tens família, nem filhos, não tens grandes despesas. Eu perdi o emprego, Rona, e já não é fácil. Tu querias ajudar, agora ela está a fazer disso um drama, como sempre. Eu não sabia disso, disse o meu pai lentamente, nem sobre o trabalho, nem sobre o dinheiro. Por que precisas saber de tudo, Ron? Linda bateu as mãos. Pelo menos uma vez tem pena da tua esposa. Eu não queria sobrecarregar-te com coisas desnecessárias. Os filhos ajudaram, só isso. Ela não se queixou até decidir fazer de si mesma a heroína do século. Eu não...
Calei-me porque senti que estava a ser sugada pelo pântano familiar das desculpas. Simplesmente não consigo mais fazer isso agora. Decidiste parar sem me avisar? A voz de Linda subiu uma oitava. Você entende que podem me expulsar do apartamento? Você pensou pelo menos uma vez no que vai acontecer comigo? Pensei por 2 anos no que vai acontecer com você, eu disse. Agora estou pensando no que vai acontecer comigo. Meu pai levantou-se em silêncio e foi para o quintal. Eu sabia que ele não iria apenas dar uma volta. Quando a porta se fechou atrás dele, a sala ficou ainda mais apertada. Isso é baixo, Kylo. Linda olhou para mim como se eu tivesse roubado a sua juventude. Contar essas coisas na frente de todos. Você sempre gostou de me colocar em uma posição ruim. Ela apenas disse a verdade. Alice interveio cautelosamente. Somos todos adultos aqui. Ah, claro, você também me diga como viver, retrucou a mãe. A Tom nunca ficou sem um tostão, nunca teve medo de ficar na rua, mas já tem uma opinião. Mãe, disse Darren, disseste que estavas mais ou menos, que encontraste um trabalho extra, que estava tudo sob controle. Então, não posso embelezar um pouco as coisas, não é? Ela já estava quase a gritar. Nesta família, só eu sei o que é carregar tudo nas costas. Olhei para Alice, para o meu irmão, para o lugar vazio do meu pai. De repente ficou muito claro para mim que nesta sala todos jogavam segundo as regras antigas. Ela era o centro, nós éramos as órbitas, só que hoje eu fiquei sem combustível. Não vou discutir mais isso, disse eu, afastando a cadeira. Sabias que te ajudo não porque tenho em excesso, mas porque és minha mãe. Sabias o que fazias quando te rias de mim. Eu ria de ti porque te comportas como uma vítima. Ela levantou-se bruscamente. Ah, sim, trabalhas no teu hotel, sim, pagas algumas contas, mas sempre foste fraca. Precisas sempre que alguém veja como és boa. Interessante. Olhei diretamente nos seus olhos, porque a única pessoa que exigiu que eu fosse boa foi você. Por um momento, pensei que ela fosse se virar, dizer algo humano, reconhecer pelo menos um pouco de culpa. Em vez disso, Linda se endireitou bruscamente, como se tivesse se lembrado em que cena estava. Quer saber? Disse ela, olhando para nós. Vocês estão todos aqui sentados a ouvir apenas a versão dela. E para mim é mais fácil ficar calada, certo? Então, já que estamos a ter uma noite de revelações, eu também posso contar uma coisa sobre a Kyla e então veremos quem é insignificante aqui. Linda! Começou Darren. Não! Ela levantou a mão. Chega de fazer dela uma santa. Ela não é tão inocente e fofa quanto vocês pensam. Foi como se tivessem jogado água fria em mim, mas dessa vez não por vergonha, e sim por raiva. Eu sabia que ela tinha em seu arsenal meus pequenos pecados, decisões tolas, erros que eu gostaria de esquecer, e sabia que, se ela quisesse, ela os jogaria na mesa, sem pensar em mim nem em si mesma. Você realmente quer começar isso, mãe? Perguntei baixinho. Ela me olhou desafiadoramente, mas, em vez de responder, empurrou a cadeira bruscamente, de modo que ela se inclinou. Não agora, disse ela, mas não penses que não tenho nada a dizer. Tenho histórias suficientes sobre ti, filha, para que todos aqui finalmente vejam quem tu és. Não é só sobre mim que a verdade pode ser desagradável. Ela saiu da cozinha, batendo a porta do quarto com força. Os pratos ficaram intocados, o vinho não foi bebido. Na sala só se ouvia o barulho do isqueiro do meu pai a estalar algures no quintal. Peguei na minha bolsa da cadeira e saí para o alpendre sem olhar para ninguém. O ar lá fora estava úmido, o céu ainda mantinha a última luz do dia. Quando entrei no carro e liguei o motor, a luz da sala ainda estava acesa. A silhueta do meu pai aparecia perto da porta, mas ele não saiu. Quando saí para a rua e dei uma última olhadela pelo espelho retrovisor, a casa já estava escura. Apenas a janela do quarto dele se destacava como uma mancha escura e uniforme, sem nenhuma luz. No nosso hotel, os corredores são sempre mais frios do que o necessário. Aqui há sempre algo em movimento,
Malas, carrinhos, vidas alheias em viagem. De manhã cedo, quando ainda está escuro atrás das janelas panorâmicas, o edifício pertence a nós, aqueles que colocam ordem neste caos caro. Empurro o meu carrinho pelo tapete, ouço o som suave dos copos e penso que aqui, entre portas iguais, sou mais respeitada do que em casa. No crachá está escrito gerente de quartos, mas isso pouco significa para as pessoas que me imaginam com um pano de chão num motel barato. Eu sei em que ângulo a almofada deve ficar, quantos passos da cama até a mesa são confortáveis para os hóspedes, como entrar no quarto sem assustar uma pessoa seminu. Vejo à primeira vista onde alguém chorou silenciosamente a noite toda, onde simplesmente se divertiu, onde se escondeu do amante e onde se escondeu da esposa. No nosso hotel ficam pilotos, empresários, pessoas com relógios que custam o meu salário anual. Eles deixam a bagunça para trás e eu finjo que não vi nada. A minha mãe não sabe disso e não quer saber. Para ela, sou a empregada do motel. Quando comecei a trabalhar, ela ouviu as minhas explicações sobre o hotel de luxo perto do aeroporto, sobre o nível, sobre as gorjetas, suspirou e disse: "Com a tua cabeça podia ser uma boa advogada", disse ela, "e tu fazes as camas dos outros?" Na altura tentei brincar. Alguém tem de fazer as camas, mas o seu olhar não mudou. Na sua visão do mundo, o importante não é o que sabes fazer, mas como isso pode ser apresentado à mesa. O meu filho está a lançar uma startup. A minha filha trabalha numa firma de advogados. A minha filha faz limpeza. Não sou a suficientemente impressionante. Quando a Linda perdeu o emprego, eu já estava no meu hotel há tempo suficiente para conhecer todos os seus cheiros. Ela ligou-me tarde da noite com a voz embargada. "Vem cá", sussurrou. "Estou mal." Imaginei o caos. Coisas espalhadas, garrafas vazias, mas o apartamento dela estava impecável. Ela estava sentada no sofá com uma caixa de papelão. Dentro da caixa estavam as nossas fotos de infância, com Darren emolduradas, mais algumas lembranças e um certificado de dedicação à empresa. "Redução de pessoal", sorriu amargamente. 15 anos, Kylo. 15. E pronto. Eu sabia que a empresa onde ela trabalhava estava há muito tempo em crise, mas a Linda mantinha a ilusão. "Somos o pilar da empresa, não nos mexem." De repente, o pilar tornou-se supérfluo. "Vais encontrar outro emprego", disse eu automaticamente. "Onde?" Ela olhou para mim como se eu tivesse dito uma tolice. "Quem precisa de uma mulher da minha idade? Não sou uma especialista em TI, não sou um gênio, não sou uma loira com milhares de seguidores. Sou comum. As pessoas comuns são as primeiras a serem demitidas." Ela sempre dizia comum, como se não fosse um insulto, mas um veredicto, e sempre se referia a si mesma, não a mim. No primeiro mês, ela viveu com o subsídio de desemprego. No segundo, com as poupanças que considerava intocáveis. Então chegou uma carta do senhorio, frases educadas sobre tempos difíceis e um lembrete seco de que o aluguer não espera. Ela mostrou-me a carta na cozinha, como se fosse uma sentença de morte. "Não posso voltar para o teu pai", disse ela. "Como você imagina eu chegar lá com uma mala e dizer: Rony, ninguém precisa de mim, me aceite de volta, seja meu patrocinador." Ele não aguentaria isso. Ele já está sofrendo por tudo. Ele deve pensar que tem uma esposa, não um fardo. Imaginei o meu pai, as suas noites tranquilas com a televisão sem som, o seu hábito de dizer: "Como quiseres, linda, desde que não houvesse guerra." Sim, ele poderia não aguentar, mas não da forma como ela imaginava. "Não estou a pedir muito." Ela colocou a mão no meu joelho. "Tu trabalhas, não tens filhos, não tens casa própria. É mais fácil para ti. Ajuda-me com o aluguer por alguns meses, até eu encontrar outro emprego. Ninguém ficará se a saber. Ficará entre nós." "Tu não queres ver a tua mãe na rua, queres?" Eu tinha 27 anos na altura. Não ganhava muito, mas ganhava de forma estável. Não tinha apartamento próprio, mas tinha o hábito de ajudar se alguém pedisse da maneira certa.
Ela pediu da maneira certa. Eu concordei. Fiz a primeira transferência quase sem pensar, a segunda já com um pouco de apreensão. Antes da terceira, decidi que era hora de contar, mas depois me convenci de que não seria por muito tempo. A minha mãe ia a algumas entrevistas de emprego e voltava irritada. Eles querem 3 diplomas superiores e um salário que não faz os cabelos se arrepiarem. Uma vez por semana, ela dizia: quase fechei com uma empresa, mas quase continuava sendo quase. Enquanto isso, ela continuava vivendo como se o dinheiro nunca fosse acabar. Sapatos novos com desconto, festas, porque não se pode ficar fechada em casa e envelhecer. Presentes para o Darren no aniversário mais caros do que tudo o que ela alguma vez me deu. O meu irmão sempre foi uma rubrica separada do orçamento dela. Cursos, certificados, equipamentos para os seus projetos habituais. Ela gostava de dizer: ele tem potencial, eu invisto nisso. Sobre mim, ela dizia: ainda bem que és confiável, posso contar contigo. Confiabilidade significava que o meu cartão podia ser considerado uma extensão da sua carteira. Todos os meses eu abria o aplicativo, transferia a quantia para a conta dela e me acalmava com a ideia de que estava fazendo uma coisa nobre, que estava preservando para o meu pai a ilusão de que ele tanto precisava, que era a minha contribuição para a imagem de uma família estável. O primeiro tempo tinha que acabar. Ele se estendeu por 2 anos. Depois daquele jantar, em que eu disse pela primeira vez em voz alta que esse primeiro tempo tinha acabado, o hotel ficou ainda mais aconchegante. Aqui, pelo menos, as regras são claras. Há um número, há uma lista de tarefas, há um resultado. Se fizeres bem, receberás um obrigada da gerente, às vezes até gorjetas. Ninguém vai distorcer o teu trabalho contra ti. No dia seguinte, após o jantar, eu estava a varrer migalhas do tapete no corredor quando Travis, o funcionário do turno da noite, se aproximou de mim. Você está diferente, disse ele, inclinando-se para o meu carrinho, como se tivesse tirado um peso dos ombros, ou ao contrário, como se tivesse assumido um novo. Só não dormi bem, respondi. Pois, ele acenou com a cabeça. Se precisar, temos aqui um sindicato de famílias cansadas. Podemos torná-la membro honorário. Eu sorri. Mesmo essa piada barata soava mais calorosa do que o como você pode ser tão inútil da minha mãe. A minha mãe não ligou depois do jantar. O meu pai escreveu uma mensagem curta. Como estás? Sem pontos de exclamação, como sempre, respondi: estou a trabalhar, está tudo bem? Embora nada estivesse bem. O Darren ficou em silêncio por mais tempo. Isso significava que em casa estava tudo a ferver e ele estava a tentar ser a tampa para que nada se espalhasse. 2 semanas depois, ele ligou no meio do dia, quando eu estava a terminar de trocar a roupa de cama no quarto, onde havia 3 computadores portáteis e um cacto seco sobre a mesa. Estás no trabalho? Perguntou ele. Onde mais poderia estar? Respondi. O que se passa? Foi um circo, ele exalou. Ainda quero tirar isso da cabeça. Saí para o corredor, segurei o telefone com o ombro e empurrei o carrinho até o elevador para não ficar parada no meio da porta aberta. A minha mãe? Não, perguntei. Eles e meu pai brigaram tanto que a vizinha de baixo veio perguntar se estava tudo bem, disse ele. Tu sabes, se a senhora Rose ouve gritos, significa que todo o bairro ouve. Por causa do aluguel? Eu já sabia que não. Em parte, meu irmão riu amargamente, mas principalmente por causa dos exames dela. A palavra exames soou como se estivéssemos a falar de algo sujo. Que exames? Não consigo explicar isso sem parecer um personagem de uma série médica. Ele suspirou. Resumindo, o pai encontrou os papéis da clínica. Lá, bem, algo que não vem do nada, e não é por sentar no vaso sanitário de outra pessoa. Não precisei pensar muito. Há certas coisas que todos sabem, mas ninguém gosta de falar. Ele disse que, durante todos esses anos, nunca foi à esquerda.
continuou Darren, e perguntou a ela de onde isso veio. Ela, é claro, montou um espetáculo. Os médicos se enganaram, os exames foram confundidos. É uma conspiração das seguradoras. Depois, disse que tudo isso começou por tua causa. Por minha causa? Parei perto da janela, de onde se podia ver a pista de decolagem. Diz que se não tivesses feito aquela cena com o aluguer, ele não teria mexido nos papéis. Diz que a traíste, que a fizeste parecer uma mendiga. Agora ele duvida de tudo, até mesmo dela. Senti algo pesado subir no meu peito. É curioso. Durante anos escondes dívidas, doenças, relacionamentos, e a culpada acaba sendo aquela que deixa de pagar pela tua lenda. E o que achas? Perguntei. Acho que tudo é pior do que imaginávamos, respondeu meu irmão com sinceridade. E acho que ela vai ligar para ti. Nesse estado, ela sempre procura alguém para culpar. Eu entendo, disse eu. Obrigada por me contar. Ele ainda falou algo sobre os gritos do pai, sobre como Alice o arrastou para fora da cozinha para que ele não destruísse tudo. Mas eu já só ouvia fragmentos. Na minha cabeça giravam as palavras: análises, não vendo nada por tua causa. A chamada da minha mãe chegou no dia seguinte, quando eu voltava para casa do supermercado com 2 sacolas e dores nas costas. Quase deixei o telefone cair quando vi o nome dela. Está satisfeita? A voz estava rouca, sem introdução. Olá, mãe! Coloquei as sacolas no chão. O que aconteceu? Não se faça de boba, ela respondeu secamente. Conseguiu o que queria? O teu pai agora me olha como se eu fosse... Ela hesitou, como se fosse uma estranha. Revista as minhas coisas, faz perguntas que não deveria fazer. E tudo porque decidiste fazer um espetáculo com o meu aluguer. Eu apenas disse a verdade, respondi. E parei de pagar por algo que me afoga. Pagaste durante 2 anos, lembrou ela. Ninguém te obrigou. Tu própria quiseste ajudar. E agora fazes de ti uma vítima. Eu quis ajudar por algum tempo, disse eu. Não me tornar o teu seguro permanente. Oh, claro, disse ela sarcasticamente. A senhora tenho a minha vida, o meu trabalho no hotel. Não percebes nada sobre responsabilidade verdadeira. Não tens marido, não tens filhos, não tens nada a perder. E eu tenho. E cometi um erro. A palavra soou estranha. E agora tenho de pagar por ele. Mas não podias simplesmente apoiar-me. Decidiste limpar a tua consciência diante de todos. Eu não te traí, disse eu. Eu deixei de participar na mentira. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois ela disse mais baixinho, mas com mais firmeza. Ainda te vais lembrar destas palavras. Achas que não tens os teus próprios esqueletos no armário? Achas que me esqueci de como tu... Ela não terminou a frase. Se for preciso, também contarei algumas coisas, e então veremos qual verdade será mais dolorosa. Ela desligou primeiro. Fiquei parada no estacionamento, com as sacolas e o telefone na mão, ouvindo o barulho distante da rodovia. Na minha cabeça, ecoava. Como tu, naquela vez... Ela sempre guardava os meus erros antigos para, em caso de necessidade, mostrar. Vejam, não sou a única assim. Levantei as sacolas, fui para casa e senti meu peito ficar mais pesado a cada passo. Parecia-me que a minha frase naquela mesa cortava apenas um cordão financeiro. Na verdade, ela arrancou um tijolo da construção que a minha mãe levou anos a construir. E agora as fissuras continuaram, para onde eu nem sabia que havia algo a segurar. Ainda não tinha visto toda a avalanche, mas já ouvia algo a deslizar algures no interior da montanha. Estávamos cerca de 1 dúzia na reunião. Aperantamo-nos numa sala de serviço estreita, entre armários e prateleiras, com produtos químicos domésticos, enquanto a Sra. Garden segurava uma impressão nas mãos e parecia quase satisfeita. O nosso hotel entrou oficialmente na lista dos melhores hotéis de luxo do estado em termos de nível de serviço, disse ela. Isso significa que vocês estão a fazer tudo certo.
e fazem isso como se não existissem. Nós rimos. Havia uma certa verdade nisso. Se não nos notam, significa que não atrapalhamos o quadro. Travis, da recepção, que foi temporariamente levado à nossa reunião para coordenação, piscou para mim. Nem todo mundo vê as almofadas dos ricos tão de perto quanto você, senhora. E você só as vê através das câmaras, respondi sem malícia. Fui oficialmente promovida a camareira-chefe. Mais chaves, mais papéis, mais responsabilidade. O salário não aumentou tanto quanto a responsabilidade, mas mesmo assim fiquei satisfeita. Um novo item apareceu na lista de tarefas: treinar novatos. Agora, quando passava pelo corredor com uma rapariga que estava a segurar um carrinho pela primeira vez, sentia-me como uma daquelas raras adultas que tem algo a mostrar. Aqui, expliquei hoje a Amy, uma rapariga magra com um corte de cabelo curto. Bata, conte até 3 e só então entre, mesmo que lhe tenham dito que o quarto está livre. As pessoas gostam de subestimar o tempo que precisam para se vestir. Ela acenou com a cabeça, um pouco assustada, segurando a alça do carrinho, como se ele pudesse de repente sair sem ela. E como você se lembra de tudo isso? Perguntou ela. Padrões, códigos, quem mora onde? Não memorizo, respondi. Sinto, você se acostuma. É como aprender quem na família joga o que na cadeira e o que coloca no armário. Pronunciei a palavra família e senti algo dentro de mim como se fosse uma estaca. Provavelmente era uma lembrança ainda não totalmente digerida do jantar e da frase da minha mãe. Mudei de assunto para toalhas e não me deixei ficar presa. Depois da reunião, nos separamos pelos andares. Entrei na sala de serviço para pegar um conjunto extra de chaves para essa novata. E foi então que meu telefone vibrou. O nome no ecrã era o mesmo que ultimamente me causava um aperto no peito. Mãe! Olhei para o ecrã como se fosse uma chamada recebida de outro planeta. Podia não atender. Mas já não atendi vezes suficientes na vida para saber que depois seria pior. Sim, respondi, fechando a porta do escritório atrás de mim. Finalmente, a voz da Linda entrou no meu ouvido como água gelada. É tão difícil atender o telefone depois de me ter feito passar por ridícula. Olá, mãe! Encostei as costas no armário metálico frio. Estou no trabalho, fala rápido. Rápido? Ela riu. A minha vida está a desmoronar-se e tu queres que seja rápido? O teu pai está a agir como um detetive de uma série barata, revistando armários, lendo as minhas cartas, mexendo nos meus documentos. Darren olha para mim como se eu fosse uma estranha. E tudo isso por causa da tua estupidez com o aluguer. Não é por minha causa, disse eu. É porque escondeste a verdade dele durante anos. Claro, interrompeu ela. Agora a senhora Honestidade vai dar-me lições. Durante 2 anos não te importaste de pagar. Durante 2 anos foste uma menina quieta e obediente, que compreendia que a mãe estava a passar por dificuldades. E depois decidiste que não tinhas recebido aplausos suficientes e fizeste uma cena diante de todos. Como pudeste fazer-me passar por mendiga diante do meu próprio pai? Essas palavras atingiram o alvo que ela pretendia. Mendiga. Para mim também foi difícil ver o meu pai descobrir pela primeira vez na vida que a sua esposa vivia às custas da filha. Mas a minha culpa aqui foi apenas ter dito em voz alta o que há muito era verdade. Eu não te expus, disse eu. Eu apenas parei de mentir por ti. Tu não entendes nada, ela quase sussurrou. Tu não tens família, tu não sabes o que é lutar pelo respeito de um homem quando já não tens 20 anos. Eu não podia ir até ele e dizer: Rony, eu não sou ninguém, sustenta-me. Eu protegia-o e tu foste e destruíste tudo com uma única frase. Eu sabia esses argumentos de cor. Eu protegia, eu sacrificava, eu fazia isso por vocês. Nessa conversa não havia lugar para o que ela fazia por si mesma. E os exames você também protegia? Eu deixei escapar. No outro lado da linha houve um silêncio. Durante alguns segundos, só ouvi a minha respiração e, algures no corredor, o riso abafado do pessoal.
Então, o Darren já contou isso, disse ela friamente. Ótimo, tenho o mesmo talento para escolher os meus filhos. Não desculpes, disse eu. Ele só não queria que eu soubesse por outra pessoa. Ele não tinha nada a dizer, ela respondeu bruscamente. O que aconteceu entre mim e o teu pai não é da tua conta, nem dele, mas claro, agora todos sabem, e todos olham para mim como se eu fosse... Que a voz dela falhou, como se eu fosse uma mulher promíscua. Aproximei o telefone do ouvido. Naquele momento, senti pena dela por um segundo. Toda a sua vida foi construída para parecer melhor do que ela se sente. E agora a fachada estava a desmoronar-se. Mãe, eu disse mais baixinho, não é só entre você e ele quando você o coloca em risco, e quando usas o meu dinheiro para manter tudo isso em segredo. Lá vem tu com o teu dinheiro, ela explodiu. Quanto tu pagaste? Migalhas da mesa. Tu agiste como se me sustentasses completamente, como se sem ti eu fosse morrer. Tu adoras sentir-te necessária. Tu nunca fizeste nada sem motivo. Tu sempre cobras. Senti algo apertar-se dentro de mim. Sim, eu queria ser necessária. Quem não quer? Mas não era eu quem cobrava. Fiz o que pediste, disse eu, e parei de fazer quando percebi que não tenias intenção de mudar. É tudo. Tu percebeste? Ela imitou. Tu sempre percebes tudo melhor do que eu. Tudo bem. Entende isso também. Não vou cair sozinha. Se eu cair, vou puxar comigo aqueles que se afastaram tão bem de mim. Tu também tens histórias para contar. Estás a ameaçar? Perguntei. Estou a avisar, ela disse. Não penses que és tão correta assim. Se eu começasse a falar como tu me... Ela parou novamente. Enfim, veremos. Agora tenho problemas mais importantes. E, sem se despedir, desligou. Eu estava no meio de um quarto apertado, ouvindo o zumbido da ventilação. Na janela, no alto, só se via uma faixa do céu. Eu queria chutar o armário, jogar o telefone no cesto de roupa suja, fazer algo drástico, mas, em vez disso, respirei fundo e saí para encontrar as pessoas. Os novatos não vão esperar que eu digira minha mãe. No dia seguinte, acordei com a sensação de que tinha sido espancada a noite toda, e não que tinha sonhado algumas bobagens. A ideia da voz da minha mãe não me saía da cabeça. Tentei me convencer de que poderia simplesmente continuar vivendo a minha vida, trabalhando, pagando o aluguel, recebendo visitas. Mas as palavras "não vou cair sozinha" giravam na minha cabeça como uma música ruim. Perto da hora do almoço, quando mais uma vez me peguei a arrumar a cama mecanicamente, sem nem olhar, percebi que não aguentaria mais essa incerteza. Eu precisava vê-la, não para salvá-la, para pelo menos uma vez na vida dizer tudo na cara, e não na cabeça. Não escrevi nem liguei. Simplesmente depois do turno, entrei no carro e fui até o condomínio dela. Os dedos no volante estavam tão tensos que ficaram brancos enquanto eu estava presa no trânsito. Eu não imaginava o que diria. Tudo se misturou. O aluguer, os exames, as palavras dela sobre migalhas da mesa, a minha própria ofensa. O estacionamento perto da casa dela estava meio vazio. Estacionei mais longe para não ser vista das janelas. O caminho até a entrada pareceu mais longo do que o habitual. Por um segundo, numa esperança histérica, pensei: talvez ela não esteja em casa, talvez seja um sinal. Mas a janela da sala estava iluminada. Já estava quase a chegar à porta quando ela se abriu por dentro. Instintivamente afastei-me para o lado, para a sombra da coluna. Um homem de meia idade saiu do apartamento com uma camisa amarrotada e uma pasta na mão. O cabelo ligeiramente ralo, os óculos escorregaram para o nariz. Ele estava a fechar a fivela do cinto, como se tivesse acabado de vestir as calças à pressa. Escreve-me se eles ligarem novamente, está bem? Disse ele pela porta entreaberta, virando-se. Ainda posso resolver algo com os pagamentos, mas não deixes para a última hora, linda. Ouvi o riso dela no fundo do apartamento, o mesmo riso que ela sempre dava quando queria agradar a alguém. Não a mim, a alguém mais importante. És o meu salvador, Harvey, respondeu ela. O que faria sem ti? Harvey,
O apelido veio-me à memória antes do rosto. Quando ele se virou para tirar as chaves do bolso, bastou-me um segundo. Era Harvey Fletcher, o antigo contabilista da empresa do meu pai. O mesmo que, há alguns anos, era mencionado em sussurros na casa. Uma história desagradável, algo relacionado com finanças. O Ron diz que é melhor não se meter nisso. Harvey tirou do bolso não um chaveiro universal do prédio, mas uma chave separada. Calmo, sem movimentos desnecessários, trancou a porta da minha mãe e colocou a chave de volta no bolso, como alguém que está habituado a fazer isso. Não olhou para trás. Não me viu parada na sombra a alguns passos de distância. Fiquei olhando para suas costas enquanto ele caminhava pelo corredor até o elevador. Para essa camisa amarrotada, para a pasta, que poderia conter qualquer tipo de papel, desde declarações fiscais até recibos de casino, para o homem, que claramente não estava a sair daquele apartamento pela primeira vez. Quando as portas do elevador se fecharam atrás dele, fiquei sozinha com as portas fechadas da casa da minha mãe. Alguém se movia lá dentro, ouvia-se um barulho. Eu fiquei parada contando os batimentos do meu coração, tentando juntar todas as peças. O aluguel dela, o único erro dela, os exames, os gritos dos pais, o telefonema em que ela jurou que eu tinha destruído a vida dela. Agora, a esse mosaico juntava-se Harvey Fletcher, com a chave da porta dela e palavras sobre pagamentos que ele ainda pode resolver. Estiquei a mão para tocar a campainha e parei a meio do movimento. Por trás daquela porta não estava apenas a minha mãe zangada comigo. Havia toda uma confusão. Dinheiro alheio, o corpo dela, o meu salário de 2 anos, o casamento dos meus pais, a demissão de alguém da empresa, as dívidas de alguém. E de repente percebi que, ao apertar esse botão, não poderia mais fingir que não sabia de nada. Não apertei a campainha. Fiquei ali mais um pouco até que o meu coração parasse de bater forte na garganta. Virei-me e voltei para o carro. Naquela noite, não vi a minha mãe. Em vez disso, vi na minha cabeça o Harvey Fletcher com a chave da porta dela, com o seu "eu ainda posso resolver alguma coisa". E quanto mais pensava nisso, mais claramente compreendia. Sem o meu pai, não havia nada a fazer. Encontrei-me com Ron num pequeno parque perto da casa dele. Ele mesmo me escreveu: "Podes passar por aqui? Preciso de falar contigo." Isso foi depois de mais uma noite em que, segundo Darren, ele não dormiu em casa. Ele estava sentado num banco, segurando um copo de papel com alguma bebida. À primeira vista, era a mesma pessoa que sempre dizia: "Como quiseres, linda." Mas nos olhos havia algo diferente, mais intenso. "Olá, Kay", disse ele quando me aproximei. "Obrigado por teres vindo." Sentei-me ao lado dele, permitindo-me um abraço de boas-vindas um pouco mais longo do que o habitual. "O que aconteceu?" perguntei, embora a resposta já estivesse à flor da pele. "Muita coisa", ele suspirou, olhando para o copo como se houvesse uma pista escrita nele. "Tu disseste naquela mesa sobre o aluguer. Tenho pensado muito nisso desde então." E então, ele fez uma pausa. "Ontem eu o vi em nossa casa, Fletcher, Harvey. Ele estava em nossa casa durante o dia quando voltei mais cedo do trabalho. Disse que tinha passado para entregar alguns papéis para a Linda, por causa da nossa velha amizade. Naquela hora eu ainda..." Ele fez uma careta. Não, naquela hora eu ainda fingi acreditar. E à noite encontrei os exames na bolsa dela." Ele contou isso como se estivesse a sentir dor física, como se fosse uma ferida que ele mesmo causou. "Tu sabes o que são esses exames", continuou ele. "Não vou brincar de eufemismos contigo. Está tudo preto no branco, e só há 2 opções de onde isso veio. E eu sei que não estive com mais ninguém, além dela, durante muitos anos." Acenei com a cabeça. Ele não me pediu confirmação. Precisava dizer isso em voz alta. "Eu pensei que fosse uma tragédia isolada", disse ele com voz abafada, "que ela tivesse escorregado, que fosse algo pontual, e então você me escreveu sobre o aluguel."
Eu contei sobre a noite à porta dela, sobre a camisa amarrotada, sobre a chave, sobre se acontecer alguma coisa, escreve-me sobre os pagamentos. Ele ouviu em silêncio, com a boca apertada numa linha fina. Pagamentos, repetiu ele. Interessante, quais exatamente? Pai, disse eu com cuidado, tu percebes que isto não começou ontem, nem anteontem, que isto já se arrasta há muito tempo. Eu percebo, disse ele, e é isso que mais me mata, não o facto em si. Ele acenou com a mão, mas o facto de ela ter vivido tanto tempo ao meu lado e mentido na minha cara. E que eu mesmo a ajudei a fazer isso quando fechei os olhos. Ele ficou em silêncio, depois olhou para mim. Escuta, Kay, disse ele, eu preciso perguntar, quando ela pediu para você pagar pelo apartamento dela, você não suspeitou de nada, nada de estranho no comportamento dela, além do facto de ser completamente anormal? Parecia-me que ela apenas tinha medo de parecer fraca, confessei. Ela dizia que não queria ser um fardo para ti, que estava a passar por dificuldades temporárias, que precisava de um pouco de tempo. Eu não sabia de mais nada, nem sobre os exames, nem sobre, engoli a palavra, dívidas, nem sobre o Fletcher também. Ele acenou com a cabeça, parecia que precisava menos dessa resposta do que do facto de eu estar ali e não estar a mentir. Tudo bem, disse ele. Chega, não consigo mais viver na incerteza. Comecei a ver os relatórios antigos do trabalho, Kay. Lembra-se de quando, há alguns anos, parte das nossas economias desapareceu? Na época, eu disse que eram investimentos ruins. Na verdade, eu mesmo não acreditava totalmente nessa versão. Era mais fácil assim. Achas que isso... Não terminei a frase. Acho que isso também estava relacionado com ele, disse Ron, com o Fletcher. Ele tinha acesso livre às nossas contas, aos nossos fundos. E como vejo agora pela correspondência, limpava certas quantias na hora certa. Ele tirou um envelope amassado do bolso. São impressões de pagamentos antigos, explicou. Não entendo tudo, não sou contabilista, mas vejo que, em determinado período, de repente fechamos créditos de alguém, dos quais não me lembro. Os pagamentos passavam pela mesma conta em que tu depositavas dinheiro para tua mãe. Tu achas que ela... Eu não sabia como formular isso de maneira suave. Acho que ela tem a sua própria economia há muito tempo, disse ele. Fletcher a protege, a encobre. Ela joga algo que lhe parecia um jogo com ganhos, e nós éramos um recurso para ela. Essa palavra me deixou fisicamente mal. Recurso, aluguer, bônus, pensão, tempo. Liguei para um colega da antiga administração, acrescentou o meu pai. Ele disse-me o que eu provavelmente não queria ouvir antes, que o Harvey não se foi embora sem motivo, que havia incongruências que decidiram abafar para não levar tudo à imprensa. E que, naquela época, justamente quando Linda e eu, de repente, transferimos parte das nossas economias, estranhas quantias foram depositadas na conta pessoal dela, disfarçadas como reembolso de empréstimo. Eu ouvia e sentia o velho tapete da nossa família se desfazer sob os meus pés. E agora as ligações, disse ele. Que telefonemas? Perguntei alarmada. Recebi uma chamada de um clube de jogo qualquer, disse ele com um sorriso amargo. Mas um homem muito educado, com uma voz suave, disse que talvez tivesse havido um erro, mas que eles gostariam de lembrar algumas pequenas obrigações da senhora Linda Holloway. Desliguei o telefone. Então ligaram novamente. Desta vez não foram tão educados. A mim também, deixei escapar. Ele olhou para mim com severidade. Há quanto tempo? Perguntou. Recentemente, confessei. Primeiro, um tal de clube, com uma voz muito agradável, perguntou se poderia falar com a minha mãe, e quando eu disse que ela não estava em casa, insinuou que eu era a pessoa de contacto indicada no formulário. Depois, outro número, já mais rude. Explique por que a dívida não está a ser paga. Eu
Respirei fundo. Percebi que o meu aluguer não era apenas um aluguer. O meu pai esfregou o rosto com as mãos, cansado. Ela indicou o teu número, disse ele. Claro, eu ainda só intuía que a minha mãe jogava no cassino, mas agora o quadro começava a ficar claro. O dinheiro que desaparecia, os tempos difíceis dela, os nossos maus investimentos repentinos, o Fletcher com os seus pagamentos. O vício sempre quer comer, e sempre às custas dos outros. Por isso quero que nos reunamos todos, disse Ron. Sozinho com ela não vou conseguir. Ela vai distorcer tudo, vai se fazer de mártir. Preciso de ti e do Darren. E ele olhou para o lado, da Alice também. Ela vê bem quem é que realmente fala. Eu concordei, em parte por lealdade, em parte por curiosidade. Eu também precisava de ver como esse mosaico se encaixava na verdade, e o que restaria de nós depois disso. No sábado estávamos novamente sentados à mesma mesa, só que desta vez não havia pratos, copos e somos uma família. Na mesa, pastas, envelopes, algumas folhas, nas quais o pai sublinhava algo com um marcador amarelo. Linda chegou atrasada, toda arrumada, com um vestido brilhante, como se fosse a uma festa, e não a uma análise de voo. Estou surpresa que vocês não tenham convidado um padre também, disse ela, jogando a bolsa na cadeira. Vamos nos confessar em grupo? Senta-te, linda, disse Ron baixinho. Vamos conversar. O tom dele foi tal que até ela ficou intimidada por um segundo. Ela sentou-se à sua frente, cruzando os braços sobre o peito. Mas sem perguntas, advertiu ela. Já ouvi o suficiente ontem. Ontem eu gritei, concordou ele. Hoje vou apenas mostrar. Ele pegou uma das folhas. Estas são as nossas economias conjuntas, disse ele. Aqui, apontou ele com o dedo. Há alguns anos, de repente, decidimos investir num fundo qualquer. Na verdade, como se descobriu depois, era um esquema relacionado com o Fletcher. Na altura pensei que ele tinha simplesmente dado um mau conselho. Agora vejo que parte do dinheiro não chegou onde devia. Foi para pagar os empréstimos de outras pessoas, não nossos. Não sei nada sobre isso, disse Linda imediatamente. São os seus jogos masculinos com investimentos. Nunca me meti nisso. Ah, sério? Ron pegou noutra folha. E isto são extratos da sua conta pessoal para o mesmo período. Aqui há várias transferências de contas relacionadas com a empresa do Fletcher. Estão disfarçadas como reembolsos de empréstimos pessoais. Embora nunca tenhas pedido um empréstimo, pelo menos foi o que me disseste. Ela olhou rapidamente para os papéis e depois desviou o olhar. Não sou contabilista, disse ela. Podem ter me transferido algo e eu não ter reparado. Sabe, sempre fui distraída com essas coisas. Tudo bem, Ron acenou com a cabeça. Então, aqui está outra coisa. Ele colocou o primeiro maço de lado e pegou o outro. Chamadas de cassinos, disse ele. De vários. Para o meu número, para o número da Keila. Anotei quais foram. Aqui. Ele colocou a impressão com o logótipo de um clube de jogos. Está a tua assinatura no formulário de inscrição. E, atenção, no campo pessoa de contacto. O número da nossa filha. Nem sequer perguntaste se ela concordava em ser fiadora do teu vício. Eu não sou dependente, disse ela bruscamente. Eu só jogo às vezes. Todos têm direito a se divertir. Você também compra seus instrumentos idiotas para a garagem, mas eu não faço uma intervenção em você. Os meus instrumentos não tiram milhares das nossas contas, respondeu ele calmamente. E não me transmitem doenças. A palavra contaminam pairou no ar como uma pedra pesada. Darren ficou constrangido. Alice apertou a mão dele debaixo da mesa. Eu olhei para o rosto da minha mãe. Ela estremeceu por um momento, mas rapidamente colocou uma máscara. Ah, isso, disse ela balançando a cabeça. Você está falando sobre os exames novamente? Já te disse. Os médicos também são humanos. Eles cometem erros. Além disso, nós não temos...
Ela hesitou. Não temos todas as informações sobre quem, o que, de onde. Pode ser um vírus antigo que se manifestou agora. Um vírus antigo, repetiu Ron. Tudo bem, então explica-me, como é que um vírus antigo se ativa precisamente no período em que começas a ver o Fletcher regularmente? Quando as tuas contas se cruzam com as dele, quando de repente aparecem pagamentos regulares em clubes de jogo. Ela abriu a boca, depois fechou-a. Estás a perseguir-me, exalou. Você está a agir como um louco. Olha para o meu telemóvel, lê as minhas cartas, faz-me interrogatórios na frente das crianças. Você quer transformar-me num monstro. Talvez você simplesmente não tenha suportado o facto de eu também ser uma pessoa e não a sua dona de casa? Você nunca foi a minha dona de casa, disse ele. Tu sempre foste o centro do teu próprio espetáculo. Eu só pagava pelo cenário. Linda virou-se bruscamente para mim. E agora também me olhas como se eu fosse uma criminosa, não é? Ela disse, sentada aí, toda certinha. Esqueceste como antes me ajudavas a falsificar documentos nas costas do meu pai? Eu respirei fundo. E aí ela jogou sua carta na mesa. Do que você está a falar? Perguntei. Oh, não finja. Seus olhos brilharam. Lembra-se de quando, há alguns anos, ele teve uma inspeção? Você trabalhava naquele hotel e já se achava importante. Pedi para você assinar um formulário por ele, para que tudo fosse mais rápido. Tu nem sequer leste o que estava lá. E agora estás aí sentada a fingir que nunca participaste em nada disso. Darren olhou para mim com surpresa. Alice ergueu as sobrancelhas. Era um formulário para renovar o seguro, disse eu. Disseste que ele se tinha esquecido e que era apenas uma formalidade. Na altura, não li até ao fim, mas isso não é o mesmo que... Não é o mesmo, interrompeu ela. Mas isso mostra que também não és assim tão santa. Gostavas de ajudar enquanto te era conveniente, e agora, de repente, decidiste que a tua consciência é mais importante do que a minha sobrevivência. Linda, interrompeu Ron. O que estás a fazer agora chama-se manipulação. Tu agarras-te a qualquer pequeno pecado para não falar dos teus. Ela era jovem e confiante na altura. Tu aproveitaste-te disso, tal como de todos nós. Claro, agora a culpa é toda minha. Ela riu, mas a sua voz falhou. Vocês são todos tão inocentes. Ron, você nunca fechou os olhos para algo que não lhe convinha ver? Darren, você nunca me pediu dinheiro para investir, que depois gastou em seus caprichos? E tu, Kylo, nunca mentiste que não era difícil para ti pagar o meu apartamento? Eu menti para mim mesma, disse eu, que tu usarias esse tempo para te levantares e não para continuares a cair. Ela olhou para mim por um longo tempo. O seu olhar misturava tudo: ofensa, vergonha, raiva, medo e mais alguma coisa, talvez cansaço. O que você quer de mim? Ela finalmente perguntou. Que eu caia aos seus pés? Que eu diga: sim, eu brinquei. Sim, eu dormi com o Fletcher. Sim, eu menti. Perdoem-me, justos. Isso vai aliviar-vos? Só uma coisa vai aliviar-me, disse Ron baixinho. Que isto acabe. Não consigo mais viver ao lado de uma pessoa que mente em cada 2 frases e que coloca em risco não só a si mesma, mas também a mim e aos nossos filhos. Ele endireitou-se. Vou insistir para que te mandem para tratamento, não por ti, mas por mim e pelos nossos filhos. A sala ficou muito silenciosa. Linda pareceu não compreender imediatamente o significado das palavras. Depois, a sua expressão mudou, de ofensa para algo parecido com pânico. Não podes fazer isso, sussurrou ela. Disseste que estarias sempre comigo, acontecesse o que acontecesse. Eu também disse que seríamos honestos um com o outro, respondeu ele. Tu quebraste essa promessa primeiro. Agora estou a cumprir a minha palavra. Não posso mais aparecer nos teus formulários como fiador, nem no banco, nem no casino, nem na vida. Ele levantou-se, depois olhou para mim. E mais uma coisa, acrescentou ele. A partir de agora, nenhum de nós vai mais pagar as tuas dívidas. Ninguém. Nem a Kayla, nem eu, nem o Darren.
Senti algo dentro de mim se encaixar em um novo lugar. O medo de que ele dissesse: "Bem, talvez possamos ajudar um pouco até que ela se recupere", desapareceu. "Não sou mais a tua carteira, mãe", disse eu pela primeira vez diretamente. As palavras saíram facilmente, como uma lufada de ar após um longo mergulho. Linda olhou para mim como se eu a tivesse agredido. "Vocês vão todos me abandonar", disse ela com voz vazia, "depois de tudo o que fiz por vocês." "Você fez muito por nós", disse Alice suavemente, intervindo pela primeira vez. "Mas agora você está fazendo o mais importante, puxando todos para baixo, e eles têm o direito de sair." Linda empurrou a cadeira bruscamente. "Você sempre foi contra mim", eu disse a ela. "Você tirou meu filho de mim." "Eu não o tirei", respondeu Alice calmamente. "Ele mesmo foi morar comigo, porque estava cansado de ser o teu projeto." Darren passou a mão nervosamente pelo cabelo, mas não contestou. "Eu não vou a lugar nenhum", sussurrou Linda, já não tão alto. "Esta é a minha casa, a minha família. Não vou deixar ninguém me enfiar em nenhum manicômio." "Não é um manicômio", disse Ron. "É um tratamento para dependência. Você está doente, senão não teria feito tudo isso." Ela olhou para ele como se fosse a primeira vez que ouvia que não era apenas uma vítima das circunstâncias, mas uma pessoa com um problema específico. "Não estou doente", disse ela. "Eu só me diverti um pouco demais." "Exatamente", disse ele. "E agora todos nós teremos que lidar com isso, mas não financeiramente, apenas com verdades e papéis." Ele juntou os documentos numa pilha. Vi que as suas mãos tremiam. "Hoje vou falar com um advogado", disse ele, "e com especialistas. E tu podes gritar, chorar, fugir para o Fletcher. Faz o que quiseres, mas não verás mais dinheiro desta casa." Linda ficou parada, segurando-se no encosto da cadeira. Por um momento pensei que ela fosse cair, mas ela se endireitou, ergueu o queixo e sorriu com o mesmo sorriso falso com que costumava receber os convidados. "Veremos", disse ela. "Vocês ainda vão vir todos correr para mim, quando perceberem que sem mim as vossas vidas também não são assim tão boas." Ela saiu da cozinha, batendo a porta. Ficamos sentados em silêncio. Só se ouvia o clique da fechadura do seu quarto no corredor. "Achas que ela vai aceitar o tratamento?" perguntei baixinho. "Acho que em breve ela não terá escolha", respondeu Ron, igualmente baixinho. "Quando ela receber não só telefonemas do casino, mas também pessoas com papéis." Eu olhava para a porta atrás da qual a minha mãe digeria a sua própria queda. Parecia-me que já tínhamos visto o pior, mas no fundo havia um pensamento teimoso. Pessoas que estão habituadas a viver dos recursos alheios não se rendem silenciosamente. Em 1 ano e meio, o nosso hotel quase não mudou. Os mesmos corredores, os ares condicionados um pouco frios demais, os mesmos carrinhos com roupa suja. Eu é que mudei. Agora o meu crachá tem outra palavra: supervisora. Isso significa que eu seguro menos a esfregona nas mãos e mais listas, gráficos, erros alheios. Ainda não é um escritório com janela, mas já não sou apenas aquela que faz as camas. Agora não fico a saber notícias da minha mãe através de gritos ao telefone, mas sim através de relatórios curtos e secos. Ron envia-me uma mensagem. "Hoje ela tem terapia de grupo. O terapeuta diz que ela está a aguentar-se." Ou, "Houve uma recaída, voltaram a colocá-la no programa." A clínica fica nos arredores da cidade, um edifício branco com um pequeno jardim. No início, a Linda recusou-se a ir para lá, mas depois foi quando percebeu que, caso contrário, ficaria sozinha, sem apartamento, sem quem pagasse as suas dívidas. Ela chamava-lhe sanatório quando falava com alguém por videoconferência, mas nos papéis estava escrito de outra forma. Ron mudou-se para um pequeno duplex numa zona tranquila. Passou a ter uma rotina habitual: trabalho, supermercado, passeios à noite. Ele parece mais jovem do que era nos últimos anos com ela.
As suas chamadas telefônicas para mim tornaram-se mais frequentes, mas mais leves. Estamos a aprender a falar não só sobre como estão as coisas com a mãe, mas também sobre nós mesmos. Sobre o facto de ele finalmente ter comprado aqueles instrumentos idiotas para a garagem, sem pedir permissão a ninguém. Sobre como eu discuto com a gerência sobre os horários. Fletcher, como prometeu, expulsou-o de qualquer resquício da sua vida. É claro que ninguém reabriu as investigações oficiais. Muitos anos se passaram, muitas pessoas não estão interessadas. Mas as portas da nossa casa se fecharam definitivamente para ele. Harvey ficou onde pertence, em algum lugar à margem, entre papéis alheios e dívidas alheias. Darren finalmente se soltou da órbita materna, não de forma tão heróica quanto gostaríamos, mais lentamente por cansaço. Não vemos ele e Alice com frequência, mas de forma constante. Eles tentam construir o casamento sem aqueles jogos de filho favorito que eram a norma na nossa casa. Alice estabeleceu uma condição desde o início, nada de dinheiro da mamã no orçamento deles. Depois do escândalo do cassino, isso já nem sequer é discutível. Ainda não estou pronta para visitar a Linda. Depois do seu tratamento compulsivo no centro, no início só comunicávamos através de intermediários, médicos, terapeutas, que me ligavam com atualizações formais. Depois, ela tentou ligar várias vezes, deixando mensagens de voz. Olá, é a mãe, estou aqui a pensar. Eu não estava preparada e apaguei as mensagens, sem sequer ouvir até ao fim. Finalmente, depois de mais de um ano, liguei para a clínica e marquei uma reunião. Não pedi permissão ao meu pai, não consultei o meu irmão, simplesmente marquei um dia livre na minha agenda e fui. A clínica parecia estéril e quase aconchegante por dentro. Cadeiras macias, cores suaves nas paredes, pinturas com paisagens que tentavam convencer que a vida ainda estava lá fora, atrás da janela. Na sala de visitas havia várias mesas e máquinas de água. Sentei-me na mais próxima da janela. O meu coração batia mais rápido do que o normal. Quando trouxeram a Linda, ela não me reconheceu à primeira vista. Provavelmente esperava outra pessoa. Depois olhou melhor e arregalou os olhos. És tu, disse ela. Afinal vieste. Sim, respondi. Olá, mãe. Ela sentou-se à minha frente com cuidado, como se tivesse medo que a cadeira desaparecesse. Como estás? Perguntou ela. Esse como estás soava estranho vindo dela. Antigamente significava não fizeste nada que me envergonhe? Agora eu não tinha a certeza. Trabalho, disse eu. Durmo, às vezes como. Ensino outras pessoas a fazer camas. Vivo no meu apartamento e pago o aluguer só para mim. Ela acenou com a cabeça. O seu olhar desviou-se para o lado. Ouvi dizer que te tornaste chefe lá, disse ela. Os teus contaram-me. Dizem que o hotel é bom. É de luxo, disse eu. Não é um motel. Ela sorriu com mais sinceridade, embora com cansaço. Eu sei, disse ela. Há televisão aqui e internet. Eu recuperei um pouco a realidade. Houve uma pausa entre nós. Senti como se nela se acumulassem os indizíveis desculpa e como pudeste. Mas desta vez ela falou primeiro, sem levantar a voz. Eu não sabia por onde começar, disse ela. Para ser sincera, ainda não sei. Os médicos dizem. Diga qual foi o ponto mais baixo. Ainda hesito entre várias opções, mas há uma imagem, eu de pé atrás daquela mesa, a rir do teu trabalho, da tua solidão e a saber que este mês vou voltar a pedir-te dinheiro para a renda. Isso provavelmente é perto do fundo. Olhei para ela e procurei dentro de mim alguma resposta pronta, incisiva, inteligente e correta. Não havia nenhuma. Havia outra coisa, seca, confusa. Naquela época eu também achava que era o fundo do poço, disse eu, só para mim. Eu ofendi-te muitas vezes, continuou ela. Às vezes de propósito, para não pensar no que estava a fazer.
às vezes simplesmente por hábito. Era mais fácil para mim imaginar que não tinhas uma vida real, que me devia algo, porque é mais fácil viver consigo mesmo quando se joga e se perde. É ainda mais fácil quando outra pessoa paga por ti, acrescentei. Sim, ela concordou com uma facilidade inesperada. Quando paraste, fiquei muito zangada. Achei que me tinhas traído. Aqui explicaram-me que fui eu que te usei. Não sei se já senti isso completamente, mas pelo menos agora conheço as palavras. Tu sempre tiveste as palavras, disse eu. O problema era agir. Ela sorriu baixinho. Disseram-me que, nesta fase, eu deveria pedir perdão, disse ela, mas não tenho a certeza se tenho esse direito. E não tenho a certeza se tu queres ouvir isso. Não vim para ouvir frases corretas tiradas de livretos, respondi. Vim para ter a certeza de que estás viva e que posso olhar para ti sem sentir que algo está a ser arrancado de mim novamente. E sentes? Perguntou ela. Prestei atenção a mim mesma, a voz que antes sussurrava. Ela é mãe, está a passar por um momento difícil. Ajuda-a mais um pouco. Não, disse eu. Não sinto. Isso é bom, disse ela. Não quero mais que sejas o meu cartão. Aqui repetem-nos constantemente que temos de aprender a viver sem pontos de apoio, na forma de carteiras e nervos alheios. Afinal, isso é mais difícil do que deixar de jogar. Ela ficou em silêncio por um momento, depois olhou diretamente para mim. Não estou a pedir que me perdoes, disse ela. Eu só queria que soubesses que me lembro, não só das minhas apostas e viagens, mas também de como ficavas na minha sala com o telefone na mão, como ficavas em silêncio quando eu ria, como depois disseste que não pagarias mais. Na altura, parecia-me que estavas a destruir a minha vida. Agora vejo que foi a única atitude sensata nessa história. Não fiz isso por ti, disse com sinceridade. Fiz por mim. Ainda mais. Ela concordou com a cabeça. Talvez pela primeira vez na vida colocaste-te acima de mim. É uma experiência útil para nós duas. Mais uma pausa. Senti uma pergunta pairar na sala. Uma pergunta que paira entre todos que já traíram alguém. Algum dia você vai conseguir me perdoar? Ela perguntou finalmente. A voz dela não tremia, mas algo mudou nos seus olhos. Fiquei olhando para essa mesa por um longo tempo, para o copo plástico com água, para os meus dedos que tremiam levemente. Não tive uma resposta rápida, e isso foi provavelmente mais honesto do que dizer sim ou nunca. Não sei, respondi. Talvez não. Agora para mim é mais importante outra coisa. Que o que fizeste não continue a controlar a minha vida, que eu não tome decisões com base em como não ofender a minha mãe ou como salvá-la. Se algum dia algo parecido com perdão surgir disso, ótimo. Se não, você continuará sendo minha mãe, só que sem acesso à minha conta. Ela riu baixinho, quase sem som. É justo, disse ela. Se agora dissesses, eu perdoo-te, provavelmente pensaria que estás a fingir ser uma boa filha outra vez. Mas assim é até mais honesto. Continuamos a conversar sobre coisas sem importância, sobre a comida aqui, sobre como é difícil para ela estar num grupo de pessoas que, pela primeira vez em muito tempo, não a olham de cima para baixo, sobre como ela às vezes olha pela janela e imagina-me a limpar banheiras alheias. Agora não com desprezo, mas com uma estranha tranquilidade. Quando saí da clínica, o ar lá fora parecia estranhamente silencioso. A estrada estava vazia, as árvores estavam imóveis. Entrei no carro, coloquei as mãos no volante e fiquei sentada por alguns minutos. Não senti alívio nem triunfo, apenas uma estranha tranquilidade interior. Lembrei-me de quando saí da casa dela depois daquele jantar, olhando pelo espelho retrovisor para essa silhueta escura da casa dos meus pais. Naquela altura, parecia-me que estava a sair de um lugar onde me cobravam constantemente. Agora, estava a sair de um lugar onde essas contas finalmente tinham deixado de ser cobradas. A vida não se tornou um conto de fadas.
Eu ainda tinha um trabalho que exigia acordar cedo, com os pés cansados e a sujeira alheia. O meu pai tinha novas preocupações domésticas e jantares solitários. O meu irmão tinha os seus próprios medos de repetir inadvertidamente os erros da minha mãe na sua própria família. A minha mãe tinha grupos de apoio e exercícios intermináveis do tipo: nomeie a sua responsabilidade. A cicatriz não desapareceu, mas havia uma coisa simples que antes não existia. Eu não pagava mais pelas apostas dos outros, nem com dinheiro, nem com silêncio, nem com a minha própria vida. E naquele silêncio, no estacionamento, isso parecia o maior luxo que eu já tinha me permitido.